E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante aí para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui nós vamos compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez vamos trazer aqui um cara que eu quis trazer de novo pro podcast, pro AgroResenha, agora pro Gestão Rural, que é o Rafael Grings, que ele é Head de Operações de Commodities na Rede Agro. Ele é formado em Administração com ênfase em agronegócio aqui pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Gestão Rural e, cara, a casa é sua. Primeiramente, agradecer mais uma vez aí, Paulo, esse trabalho que você faz, né? E aí agora aí tô com esses talentos aí por perto também agora para contribuir nessa construção desse episódio aí, desse podcast que será lançado. Poxa, satisfação estar com vocês mais uma vez aí. Show de bola, show de bola. Jonas, Gabriel, como é que estão aí no Rio Grande, amado? Mas Aí, tá difícil do inverno ir embora, sabe? Já tô meio invocado já com esse inverno aí, que não vai embora. É temporal, é chuva toda hora. Mas hoje o assunto é bom, hein, Japa? Hoje é bom. Head focado na gestão. Putz, Isso aí, vai ser top. Da hora. E Jonas Gibon Costa, como é que vai, meteram um ciclone essa semana aí de terror aí, mas não deu nada, deu um ventinho por enquanto. Tá prometendo mais alguma coisa, mas de resto estamos firmes ainda, querendo essa primavera aí, já um monte de semente na terra. Vamos começar, mais uma safra. Isso aí. Firme no golpe, né, Jonas? E bom, cara, como a gente comentou, né, o Rafael Grings é lá da Rede Agro. E o Rafael, a gente vai falar aqui sobre rede agrícola. Que bicho que é esse, né? Mas só que antes da gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, ô Rafael. Fala aí pra nós, cara. Poxa, lá show de bola, né? Grande Show de bola, bacana. Norte. É uma história aí que é bacana. Bom, sou nascido em Brasnorte. Brasnorte é um município no estado do Mato Grosso, interior do Mato Grosso. Poxa, que a agricultura é muito presente, pecuária também muito presente no município de Brasnorte. Nasci lá. Na verdade, a gente brinca, a gente não nasce, sobrevive lá, porque os recursos lá antigamente eram muito escassos. A minha família é muito sempre presente aí no agronegócio, presente, sempre teve sítio, gostava muito de sítio para fazer arte, mas também ali para dirigir trator, fazer essas lidas do dia a dia do campo. E sempre como sempre gostei muito, fui embora para Tangará da Serra, onde iniciei a faculdade da UNEMAT, né, o curso de Administração em Agronegócio, e ali fui pegando mais gosto por gestão e ainda mais em agronegócio, conhecendo mais o agronegócio, sendo mais estratégico. Dentro da própria UNEMAT, participei de projetos de gestão de custo na pecuária, principalmente na questão de engorda. A minha monografia foi feita com o tema de gestão de custo também, só que na soja. Então, poxa, fui afiando o machado em gestão dentro da propriedade rural. E antes de sair da faculdade, já estava trabalhando com Paulo Assunção. Trabalhei com Paulo Assunção uns 6 anos aí. E lá eu fiz, vamos dizer, a segunda faculdade minha, onde aprimorei mais a questão técnica de gestão dentro da porteira e também tive a oportunidade de conhecer também a parte agronômica, né? Que ele tem a parte de consultoria agronômica, pesquisa. Poxa, conhecimento assim fantástico que eu adquiri nessa fase. E aí depois disso
eu sempre quis empreender, ser empreendedor e levar a solução para o agro. Foi onde eu entrei para a Rede e aí, poxa, é onde a gente está hoje, buscando Legal. levar essas soluções de proteção de preço aí para dentro da porteira. Show de bola, cara. E é interessante, né? Porque assim, você nasceu no interior de Mato Grosso. Você não é que você conheci o agro aí eu achei que era uma bela oportunidade. Não, né? Você estava inserido no meio e dentro dos seus estudos aí você enxergou a oportunidade de trabalhar nesse ramo, né, cara? E foi atrás, foi aprender e tudo mais. Eu acho que isso aí é muito interessante porque é uma pegada diferente. É diferente de você ser do mercado financeiro e vir atuar no agro e de você nascer ali, aprender o mercado financeiro e voltar, né? É, É toda a diferença. esse caminho inverso, ele tem muita diferença mesmo de percepção, né, cara? E de Uhum. percepção de oportunidade, inclusive para o produtor, né? Para o agro em si. Porque o cara que vem do mercado financeiro, ele tá muito ligado ao mercado financeiro. Isso E aí. aí o caminho do agro para o mercado financeiro, o cara fazer esse caminho aí, meu Deus, faz total diferença. E o Rafael, a formação de administrador, né, não sendo economista, né, Uhum. tal que já tem essa tendência, né, eu acho que É, também tem outra pegada também já, sabe, já consegue entender um pouco de algumas coisas que não são tão Do business, numéricas né? assim quando a gente É toma do uma business, decisão, né? né, É, cara? E aí eu acho que ajuda mais ainda, né, a entender quais são as dificuldades até de usar as ferramentas, né, e tal. Show. Sim, fantástico, né? O é, caminho, a no meu gestão tem caso, o essa caminho foi o finalidade, contrário. né? A gestão tem essa finalidade de ajudar a olhar o negócio, né? Porque, pô, a empresa nada mais é do que a fazenda, a propriedade rural é uma indústria, né? Para mim, eu olho como uma indústria, né? Uma indústria produtiva. Ou ela produz soja, produz milho, ela tem que produzir carne. Então, a gestão ajuda a olhar dessa forma. É isso aí, cara. E bom, para começar aí ó, as rodadas, né, de perguntas e tal, queria começar com aquela básica, né, Rafael? Eu acho que a gente tem o podcast lá e tem muitas coisas ali que a gente está organizando também, mas aqui no Gestão Rural eu queria que você começasse aí falando para a gente o que que é rede agrícola, né? O que que significa isso e como que o produtor pode utilizar essa ferramenta aí no dia a dia para nós. Começa aí para nós. Poxa, bacana. Começando a derrubar um monstro aí que só pelo nome às vezes já assusta, mas de uma forma simples que a gente conversa e busca explicar para o produtor rural, o termo hedge, em tradução, né, ele é inglês, em tradução significa cerca, mas simplificando, é proteção. Então, toda vez que alguém fala, ó, eu fiz um hedge, ele adquiriu, ele estruturou alguma proteção. E quando fala hedge agrícola, essa proteção está voltada para algum tipo de commodity. Então, hedge nada mais é do que o produtor adquirir uma proteção. E algo aqui que a gente gosta muito de fazer uma simulação é semelhante a um seguro de carro, né? Um seguro de carro, um seguro de vida, onde você contrata uma cobertura para que você possa ter uma proteção, né? E caso ocorra algum sinistro, você vai ter um ressarcimento financeiro. Você não vai ter a perda, né? Porque você vai ter o ressarcimento financeiro. Então, o hedge ele serve para isso, para que caso os preços da commodities tenha oscilação, o produtor, por ter o hedge agrícola, ele vai ter ali uma cobertura financeira para cobrir esses movimentos de mercado, né? E buscando explicar um pouco mais o hedge, a gente fala que quando você faz um seguro de carro, você tem um seguro do retrovisor, do para-brisa, das lanternas, tem essas coberturas no seguro de carro. E quando você faz o hedge, no hedge você tem duas coberturas. Ou o produtor rural ele pode fazer um seguro de alta, ou o produtor rural ele pode fazer um seguro de baixa. O produtor que faz o seguro de alta, um exemplo aqui, é aquele produtor que já vendeu milho para trade, limpou o seu armazém, já vendeu. O risco que ele tem é que o preço da soja, do milho, do boi suba e ele deixa de participar.
Então, com o seguro de alta, o produtor ele continua participando do mercado. E o seguro de baixa já é o contrário. É aquele produtor que ainda não vendeu o boi, ele não vendeu a soja, porque ele também acredita que possa subir, mas às vezes ele não tem uma necessidade de caixa, ele não precisa vender, ele pode segurar. Então, ele pode fazer um seguro de baixa, porque com o seguro de baixa ele fixa ali um valor mínimo e se o mercado subir, ele vai acompanhar a alta com o fisco, mas se o mercado vier a cair, ele tem uma proteção ali para caso ocorra esse movimento de queda no mercado. Então, essas são as duas coberturas que a gente trabalha dentro do Hedge Agrícola. Legal. E tem assim, tem várias. Que é uma coisa que a gente sempre ouve falar, que assim, a gente pode trabalhar ali, igual a gente estava conversando antes aqui na B3 e tal. Mas tem vários tipos, né? Que você tem esses dois tipos de head, mas as ferramentas podem ser diferentes, né? Exatamente. O hedge a gente é aquilo, é o mecanismo, né? Hedge é o mecanismo, mas as ferramentas são várias ferramentas que pode ser utilizado para construir uma estratégia de hedge. Uma das ferramentas que já é da realidade do produtor rural, nada mais é do que a venda a termo. O que é a venda a termo? O termo é o contrato que ele faz com a Bung, com a Cargill, o contrato que ele faz com a cooperativa, é o contrato de venda do boi no JBS. Então, esse é a venda a termo. Quando o produtor lhe faz o termo, também é considerado como hedge, porque ele fixou ali um preço mínimo, ok? Então, é considerado também um instrumento de hedge. O contrato futuro, que ele já é um instrumento financeiro negociado em bolsa, só que a gente não gosta de trabalhar com um contrato futuro, fazer hedge com um contrato futuro para produtor rural, porque ele tem ajuste diário, né? Conforme o mercado tem oscilação, ele tem ajuste diário chamada de margem. Então, ele tem que ter muito caixa para ali cobrir essas movimentações. E a gente sabe que o caixa do produtor é o produto guardado no armazém, ou o boi que está lá no pasto. Então, a gente usa uma modalidade, né, um outro instrumento, que é as opções, que é a famosa call e famosa put. Então, as opções, ela é semelhante ao seguro de carro, onde o produtor paga um prêmio e ele tem ali aquela proteção. Então, a call é o seguro, é utilizado para fazer seguro de alta e a put é utilizado para fazer seguro de baixa. Então, ele desembolsa um prêmio, paga um prêmio, um custo ali por saca ou por arroba, e aí ele adquire essa proteção no mercado financeiro. Legal. Sobre aí o mercado financeiro, né? Falando em bolsa, né? É, uns tempo atrás eu estava conversando com os produtores rurais e tal, e tava na roda, assim, esse assunto do hedge aí. Daí, aí entrou o assunto e tal, e eu comentei assim, pô, cara, isso aí é um negócio que, né, tinha que fazer e tal, o pessoal tinha que se informar mais. Tem na B3 aí, né? E é uma. Ah, não, mas daí. Um negócio na bolsa aí, daí tem gente, né? Tem gente para fazer, para especular também e tal, pá. E aí eu resolvi não discutir ali. Mas, cara, assim, perguntando para ti que é especialista, o fato de ter especulação não é o bom do negócio, né? Visto que, tipo assim, imagina se tem só o produtor e a trade ali. Vai ser um cabo de guerra, né, velho? Então, assim, se tem especulação, se tem gente que não entende também, ele vai especular e aí é que vai dar, eu acho que o ponto do doce, né? Na verdade, o especulador é um participante muito importante no mercado, porque se hoje for olhar na B3 o número de produtor que faz hedge é menor do que o número de especulador. Então, graças a Deus que tem eles, porque permite ali ter facilidade de abertura de posição devido ao especulador dar liquidez, né? Mas é interessante essa pergunta, porque assim, uma coisa que o produtor não tem ciência e a gente sempre busca explicar quando você tiver com o produtor, pergunta para ele assim, como que você acha que é calculado o preço do seu boi, que está lá no passo,
como que é calculado o preço da sua soja que está lá no seu armazém ou do seu milho que está no armazém. Pergunta para ele como que é formado esse preço. E aí você leva ele a fazer uma reflexão. Porque o preço da soja que ele tem lá no armazém ou do boi que ele tem lá no Com o pasto, custo a dele. trade, o frigorífico, usa o quê? O preço da bolsa, entendeu? Então, a soja, o milho, o boi, a trade eles olham tudo em bolsa para precificar. Então, quando você faz o produtor fazer essa reflexão, aí ele para, pô, faz sentido, né? Então, tem uma Quando correlação a gente muito forte. quando começa a tratar como commodity, né? Eu acho que é aí que dá o, né? Ó, o produto é commodity, então o produto entrou nesse fluxo aí, né? De que tem também esse Uhum. movimento de mercado, né? E que nem não está necessariamente ligado à utilidade dele naquela hora, tem a expectativa, né? O que que vai acontecer? Vai ter, não vai ter, vai faltar, vou precisar, vou ganhar, vou perder, né? E é até bem estranho mesmo, até porque o produtor conta muito com isso também quando ele está pensando no preço, né? Ele fica É, também pensando nisso por notícia e tal, vai faltar, né? Tava falando no início aí, sim, o sim. tempo vai estar bom, o tempo vai estar ruim, a produtividade vai ser boa. Então é bem mesmo, eu acho que é mais esse desconhecimento mesmo, né? Esse afastamento, né? Da bolsa, como tu falou, de uma linguagem economês e, né, e muito termo estranho, né? Para aquele negócio que o cara está fazendo quase todo dia lá, que ele está até em Correto. mais desvantagem, né? Pensando assim, né, Rafael estava falando como um seguro de carro. Pelo que eu entendi, né, tu pode segurar o teu carro ali de diversas maneiras, né? Ó, posso ter Correto. vários, dependendo do que tu tá me pedindo para segurar, né? Do preço do teu carro, do tamanho dele e tal, né? Do como tu usa, né? Eu posso ter várias ferramentas para ajudar nisso, né? Mas falou em segurança, né? Ó, vou segurar e vou garantir que tu vai ganhar aquele valor que tu querias ali, né? Que tu precisava. Então parece que é um negócio sempre bom, né? É, Não tô vendo assim é, como eu não vou perder. Eu tô fazendo eu tô apostando para ganhar. Não tô apostando, eu tô segurando mesmo. Eu tenho garantia que eu vou ganhar aquilo que eu queria ganhar, né? Então correto. parece que é um produto que não tem por que o produtor é, algum produtor não usar, né? Mas e por que tem produtores hoje que não acessam essa ferramenta, ou tem algum produtor que teria problema em acessar essa ferramenta? O que impede o produtor de estar usando o RED, de estar fazendo de ter essa segurança? Boa, bacana. É assim, só relembrando, né, que quando o hedge, a gente não busca ganhar dinheiro com o hedge, tá, pessoal? Até esqueci de falar lá Uhum. no conceito de hedge, porque é igual você fazer o seguro de carro e querer ganhar dinheiro com o seguro do seu carro, né? Aí você tem, não, peraí, você atropelando meu mundo, aí bater meu carro para ganhar dinheiro. Então, a gente sempre faz hedge para que não usa a cobertura, né? A proteção que você contratou. Mas assim, no nosso dia a dia, o que a gente identificou com o produtor é que assim, dentro da gestão, ele encontra uma dificuldade em ter acesso a informações gerenciais, né? Porque nós aqui da Red Agro, nós tomamos a decisão com base em informações gerenciais. Quais são essas informações gerenciais? Custo de produção, gestão de caixa, no caso do produtor, se ele tem também a questão de dívida em dólar, né? As receitas, nível de comercialização. Então, tudo isso são informações gerenciais. Então, primeiramente, a gente olha isso. Se o produtor não tem, já dificulta. Então, poxa, como que a gente vai construir uma estratégia de proteção, De sendo que a gente não garantia. sabe Uhum. essas informações de gestão básica, né? Tipo, hoje tem que ter isso tudo na ponta do lápis. Porque como que eu vou saber se eu vender uma soja a cento e Qual é o noventa preço reais vai me garantir na X bolsa? de lucro, X de margem, se eu não sei o custo dela para mim? Entendeu? Aí Então, volta não é para aquela uma. conversa de olhar para o mercado só. Não adianta o cara ficar olhando para o preço no mercado. O que eu vejo. Não, é interessante que o produtor, assim, poxa, eu quero vender a R$ 180. Daí chega a 180. Não, agora eu quero Aí, R$ 180,50.
E aí eu fico pensando que, cara, por 50 centavos ele aceita assumir um risco tão grande de movimento de mercado que pode perder 20, 25, R$ 30. Então, o hedge, ele tem como direcionamento, né, como base, as informações gerenciais da fazenda. A gente não fica olhando o mercado, lógico, que tem vários fatores que podem contribuir na formação de estratégia, mas a gente não olha só o mercado, porque às vezes o cara está vendendo por 200, mas o custo dele está elevado, a margem está baixa. Então, tem todos esses critérios. Então, hoje, para a construção de estratégia e para orientação ao produtor rural, então a gente tem que ter essas informações gerenciais muito bem controladas. Não É, cara. adianta ir lá e pegar o custo lá que o Japa fazia lá e dizer, não, o custo da soja tá tanto, vou segurar nesse aqui, pelo menos. Que ele não é o custo do cara, que ele é o É, custo. Não, Tem mas isso, né? tem Daqui a pouco. pior. Tem pior do que isso. Uma vez eu estava em Querência, lá no Mato Grosso, e eu estava num cliente, um cliente nosso, olha só, o cara com os números na mão, com os números na mão. E aí, eu lembro que tava comprando soja, a soja na época tava comprando tava oferecendo 76, acho que era 76. E era um preço, cara, estourando, né? Assim, o negócio tava. Pá. E aí eu lembro que eu tava lá, assim, era tipo 3 horas da tarde, e aí um dos guris, assim, falou: ô pai, tem que vender, cara, pô, vamos, né? Vamos vender um volume aí e tal, não sei o quê. E eu pensando, né, cara, o cara tem os custos, né? Ele vai olhar para isso, né? E aí tá, não sei o que, aí. E ele, não, porque não sei o que, porque não temos que esperar, porque vai a 90, do jeito que tá, vai a 90. E eu não me contive, né? Aí eu falei, gente, quem sabe a gente puxa o indicador técnico econômico ali do sistema e olha o preço, né? Aí, não, mas isso aí vai tranquilo a 90, mas eu acho que o fulano tem razão aí, eu acho que dava para puxar ali o preço, ver o que que cobre, né? E aí vender um volume, meu, acho que ele tem razão. Puxaram lá o preço. Aí olharam o custo, né? O custo tava, eu acho que 50 e poucos reais ali, tipo, o cara tava ganhando, né? Uhum. Aí, aí não, vamos fazer um volume, vamos fazer o volume, porque o fulano lá já ofereceu, me ligou também aqui, ó, tal. E aí já tem gente oferecendo 75 só. Não, isso aí estão se fazendo. Vai ver, vai a 90 tal. Era uma terça-feira. Na quarta-feira, eu encontrei com o cara e perguntei: tá e aí, meu? Negociou lá? O teu pai negociou? Não, bicho. Tá 68 já hoje. E ele não vendeu. Bah, o velho tá dando chute nas paredes. Eu falei, cara, mas será que não é migué? Não, vai começar a cair. Cara, quando eu saí de Querência, tava 60 já. E ele deixou de vender a é. 76. E tava 68 e ele não vendeu a 68 também nesse esquema aí. Não, vai voltar a subir. Eu saí de lá 60 e não voltou mais a subir. Eu lembro que foi a Não, 62, não. 63. Então, isso aí, cara, é uma É, característica assim que é, tu vê, o cara tinha os números, velho. Como que o cara não, sim. né? E é Coisa incrível. interessante porque, assim, é legal que ele falou assim, eu acho que vai subir. Então, assim, aí a gente avalia. Garante? Beleza, a gente não descarta isso. Então, a gente faz a Aham. avaliação. Você tem capacidade de armazenamento? Ah, não tem. Precisa de caixa? Precisa. Então, ó, ele precisa vender. Ele precisa gerar caixa e no caso, esvaziar armazenamento. Então, ele poderia ter vendido e feito um seguro de alta. Vamos dizer que ele tivesse vendido 75 Uhum. e feito seguro de alta. E o mercado caiu. Pô, ele iria bater ele, no caso, ele não iria usar o seguro de alta porque o mercado caiu. Ou seja, pô, que bom que ele vendeu, né? Pois é, Então, exatamente. e isso é engraçado. O produtor, muitos hoje, tá? Os que eu visito, ele tem um sistema de gestão, só que ele não olha Isso. essas informações gerenciais para tomada de decisão.
Como que pode isso, cara? É muito louco, né? Porque assim, eu Vira fico. uma roda operacional, muitas É, vezes. O sistema de E é gestão na mão de engraçado. eu ia muitos puxar. produtores vira uma roda Ó, operacional. Assim, ó, o É, que que eu tenho para pagar? O que que eu tenho para receber? O saldo da conta tá bem é, bagunçado, mas só para me saber ali, o que que eu quantos que a comprei? O minha que que eu esposa comprei tá do gastando? fulano? Tem, eu tem ia, eu ia sentido, falar né? justamente É isso uma aí, Vini. utilidade, mas é muito mais importante, né? Sim. O É, resto todo do que isso que realmente, né? Tem um monte de Porque papel lá também resolve. a Então, hora que a gente olha os níveis, né, de gestão, porque são três, né? É o estratégico, o tático e o é operacional, operacional. tá E certo? você sabe, O cara foca demais no operacional, cara. Muitas vezes Aham. ele tá lá em e é engraçado, porque e o assim, estratégico, que é isso aí de pensar o negócio, o cara não tá pensando é, no negócio, né, cara? até inclusive tem algumas vezes que uma operação fica um pouco mais complexa, né? Porque tu tem que, né, para tu captar dela mais uma informação, às vezes dá alguma complexidade, levando em conta que o cara fazia tudo a Miguelão antes, resolvia é. papel de compra cá, E é papel de compra lá. engraçado, Quando vê, não, tem que ficar mais difícil um pouquinho aqui para quem está operando, para tu poder ter muito mais de informação. E aí o cara disse, não, deixa na mão lá que está resolvendo e tal, e não quer informação, parece, né? Então, é o olho para onde que o olho está virado ali, né? e é engraçado, porque assim, quando eu comecei a trabalhar dentro da porteira e recebia aquelas amostragens de solo, né? Aquela tabela periódica com um monte de número, letra, uma loucura. O produtor olhava, já sabia, É falava, tudo, opa, sabia preciso de tudo. 5 6 toneladas de calcário, jogar mais fósforo, trabalhar microbiologia, opa, O cara. compactação. Eu falei, cara, ele sabe olhar a amostragem de Para Aham. solo, isso tu não precisa de faz um sistema, então, né? relatório. Tipo, para isso não precisa de sistema, para isso não precisa Não, software, para isso ele, não precisa, ele tá lá aprende já. aquilo ali. Cara, eu falo isso também, assim, ó, de cada 100 eventos que tu vai, eu acho que a proporção é maior, mas vamos botar em 100, a cada 100 eventos que tu vai, 99 é para falar sobre evento de agricultura, assim, né? 99 é para falar sobre altas produtividades, como alcançar altas produtividades, novo manejo para altas produtividades. E é para falar sobre qualquer outra coisa envolvido com a fazenda. Sucessão familiar, planejamento tributário, gestão de custos, não sei o quê. Só que assim, para tu ter altas produtividades, eu tenho uma roda da produtividade que eu peguei e era de um gringo, cara. Era em inglês, né? E eu traduzi ela e até fiz uma artezinha assim que eu uso em palestra. Que são 38 variáveis. 38 variáveis que tu tem que prestar atenção para tu poder alcançar altas produtividades. E para ele fazer o que a gente está falando aqui, por exemplo, fazer um head, né? Ver o melhor momento e tal, de vender, etc. O cara tem que fazer uma coisa: controle econômico do negócio, sabe? Na E, e, verdade, ele já e alguns não. faz. E ele faz e não olha. Ele faz, Tem porque gente que assim, faz e ó, não olha. ele faz, mas ele não usa como base para tomada de decisão. Vamos lá. Olha a realidade dos produtores aqui. Os que têm médio porte aí já tem sistema de gestão, mas muitos já têm sistema de gestão. Mas aquele que não tem, algumas empresas vão pegar um consultor agronômico. O consultor agronômico que faz a compra para o produto, ele faz o pool de compra, compra o químico e tudo mais. No pacote ali, ele já sabe aproximadamente o custo dele, entendeu? Ele já tem um valor aproximado da realidade dele. Então a gente viu que produtor que já tem um consultor agronômico, o produtor que tem um zootecnista ou um veterinário dentro da sua propriedade, ele já sabe o custo dele de produção. Ele tem essa informação. Entendeu? Então, e isso é legal. Então, até um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos tempos, já que esse consultor, ele presta a consultoria na parte de operacional ali de produção, que ele também consiga orientar o cliente a tomar a decisão em fazer hedge. Então, a gente tem Perfeito. buscado, formado esses profissionais, porque é mais um profissional dentro da propriedade rural falando ali do hedge, de instrumento de proteção, como ele pode garantir ali a margem de uma forma segura.
Sim. Mas sabe, Rafael, que assim, mesmo a gente falando do pacote, né, ali do pacote, né, do custo que está direto na plantação ali, a gente encontra às vezes muitas estruturas diferentes, assim, né, produtores com mais de uma fazenda, logística diferente, quantidade de funcionário diferente, equipamento, e tu vai pegar isso aí no final, dá também um impacto interessante no custo. Então, assim, não tem motivo para quem tem ferramenta na mão para saber exatamente quanto está custando, né, produzir né, o que, né, a soja, o milho lá, que não faça isso. Não tem porquê. Assim, uma economia da mais porca que existe, porque é dali que vai sair né, a informação que vai ajudar ele a ganhar mais, né? Ou a evitar perder, pelo menos, né? É. Quando a Até coisa está porque, assim, nesse ó, caminho. o nosso querido amigo Clayton Gower, não sei se o Rafael conhece ele também. Do É, presidente, né? isso, o Clayton ele tem uma palestra que até está disponível lá no site do IMEA, que ele fala sobre a rentabilidade e os três pilares da rentabilidade, né? E um pilar da rentabilidade é a produtividade, o outro são os custos de produção e o outro é comercialização. Então, assim, não Eu adianta o acho, camarada cuidar eu acho que ele muito copiou de bem. mim a palestra, hein? Porque Ó, não adianta nada o cara focar em altas produtividades se ele fizer isso com alto custo de produção, que tipo fica elas por elas, e né, não cuidar da comercialização, que é utilizar sim. das ferramentas, né, que protegem justamente isso aí. Inclusive, a gente apresenta isso também nas nossas palestras, porque para ter isso como base de tomada de decisão. É isso que você falou. Ah, eu compro bem, produzo bem e vende mal, ferrou. Tem que ter um equilíbrio ali entre esses pilares, né? E o RED ele vem para ajudar o produtor nesse sentido onde ele vai usar todas as ferramentas. Poxa, quais ferramentas eu tenho hoje disponível? E é engraçado, porque assim, antigamente não existia plantio direto. Era Uhum. tudo, todo ano, tinha que gradear, nivelar, não era assim? Nossa, era um trabalho do caramba, eu lembro. Só que hoje existe o plantio direto, mas se você for nas fazendas, você vai ver grade, vai ver niveladora. Ué, aí eu te pergunto, pô, mas não tem o plantio direto agora? Por que que esses ferramentas e instrumentos foi, né, descartado? Porque o produtor sabe que é um instrumento, uma ferramenta que em determinado momento ele vai precisar Vai utilizar. precisar. É um recurso. O RED também é dessa forma. Então, quando o cara se planeja, né, e observa esses dados, por exemplo, alta compactação de solo, o cara tem que encontrar um meio de descompactar, vai usar grade, não sei. E a hora que ele identificar no relatório gerencial que ele precisa vender e ele pode também fazer um seguro de alta para participar da alta para melhorar a margem, isso seria o cenário fantástico, né? É isso aí, cara. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Oh, mas aproveita aí então, Rafael, já que você comentou aí essas questões, né, de produtores que você conversa, que você está sempre andando, né? É, assim, primeiro, você tem uma ideia de quantos produtores, qual que é o tamanho desse mercado hoje do RED no Brasil, né? Se você tem essa informação, eu sei que no Brasil é muito difícil conseguir qualquer tipo de informação, né? E dá alguns exemplos aí pra gente, cara, de produtores que utilizaram bem a ferramenta, né, que foram clientes aí de vocês, ou casos que vocês escutaram, e exemplos de produtores também que não utilizaram bem as ferramentas, sabe? Pra gente conseguir É, enxergar isso aí, né? bacana. Ainda, não sei se chega a 1% de produtor, né, que faz RED. Então, tá engatinhando, tipo, é muito prematuro ainda. Muito Então, o pouco. mercado tem muito a crescer ainda, e o produtor cada vez mais vai ter que utilizar. Porque, assim, se você pegar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, existia X números de produtor. E hoje, se você for olhar no mercado, vem reduzindo, Uhum. entendeu?
Ué, por que vem reduzindo se os preços vêm subindo e tudo mais? O que fez esses produtores sair do mercado? Muitos por questão de gestão. Você não consegue dar continuidade no negócio devido a essas movimentações de mercado, né? E quando você perguntou, poxa, mas os cases de sucesso, eu gosto de olhar, é engraçado que eu tenho exemplo de vizinhos, e é legal, né? Porque Ah, essa o aí é vizinho perfeito, um né? ficou, o que você fez aí que você plantou, né? E colheu 70 sacos de soja por hectare, né? É legal. E eu tenho exemplo nesse cenário agora de queda do boi, eu tenho um cliente, um é vizinho do outro, né? Então, chegou lá em julho agora de 2022, junho, na verdade. Junho de 2022, o pessoal começa a engordar os boi em confinamento. Então, se ele começa a engordar animal, ele já tem um custo. Ele tem ali um ciclo de 100, 110 dias que seja, ele já tem um custo fixo. Então, ele tem que ter uma projeção ou um preço garantido lá na frente que garanta a margem. Então, o que esse cliente fez? Por ele ter um custo alto, né, de área de confinamento não é tão barato, por ele ter um custo, ele foi lá no frigorífico e vendeu a termo. Ele usou um instrumento de termo para garantir o preço mínimo, ou seja, ele garantiu lá R$ 314, tá, o preço da arroba aqui no Mato Grosso. Então ele fez o quê? Já garantiu um preço mínimo de venda, garantiu o preço mínimo de venda e garantiu a escala de abate, né? E em contrapartida, já que ele já vendeu o boi, ele falou: poxa, eu não posso deixar de participar de uma alta. E, e ele fez um seguro de alta. O que aconteceu? O vizinho dele não fez nada, não fez seguro de baixa, não fez nada com o frigorífico também. E não vendeu pro frigorífico. Ficou em aberto. Falou: chegar lá na frente, né? Vou assumir esse risco. E o que aconteceu agora em agosto, setembro? O preço do boi despencou. Não sei se vocês têm olhado aí, mas nós vamos comprar picanha mais barato no final do ano. Então, a diferença, tá? Ele vendeu a 314, fez seguro de alta. Hoje, para esse cliente vender, para esse outro, o vizinho dele vender, ele está vendendo a R$ 260. Então, ou seja, uma perca aí de 55 reais por arroba. O resultado por boi, o vizinho dele está recebendo menos R$ 1.200 por boi. Nossa. Então, a cada mil boi, ele ganhou ali 3 Hilux, para vocês terem ideia, por ter utilizado o termo com seguro de alta. E aí, é uma perca financeira muito grande, entendeu? Então, isso é um case de sucesso. A gente fez agora no boi, também a soja agora vem judiando também do pessoal nos últimos tempos, mas é legal fazer essa comparação entre vizinhos, porque a realidade é a mesma, né? Não, e tu vê que ele usou duas ferramentas aí, né? Duas Ele ferramentas. fez o termo, garantiu o custo dele e tal, e fez o seguro de alta. Tipo, se o negócio disparar, eu tô Ele vai tô acompanhar. junto, tô no No Tô mercado. no jogo, game. no jogo participo. Cara, E outra coisa, sim, é fantástico, né? Sim, se o sim, cara parar pra pensar, não tem por que tu não olhar pra isso como uma oportunidade, pô. Tu tem. e assim, outro detalhe que agora, assim, o pessoal reclamando que o frigorífico fala que não tem escala de abate. Para ele não teve problema, porque ele já tinha acordado com o frigorífico e ele garantiu a escala de abate. Ele O Uhum. saiu frigorífico de, diz, de continua engordando aí, que nós, uma hora nós vamos abater isso aí. Então é, para de engordar e perde também o que tu Ó, já fez. Então realmente, vamos o cara supor, fica numa sinuca no final lá que ele tá entregue, né? Ele não tá 10 preparado dias, para se 10 dias de defender. diária, né, Rafael? meu O cara que não Deus. tem escala, hã? Não, É não, algum 10 dinheiro, dias né? tá pouco, porque hoje, esses dias eu vi produtor com boi de 170 dias. O boi que Nossa, era para morrer agora em setembro, não teve escala para setembro, vai entrar em outubro, já está com 170 dias. Vai bagunçando tudo, né? Ah, Isso, cara. em- É Dinheiro isso na pecuária, perdido. né? Fora na Tá, e aí, agricultura como é que também. fala que o cara, assim, ó, aí como é que o cara que tem aversão à especulação, né, cara? Porque tudo bem, o cara usou duas ferramentas aí
né, para garantir o que ele queria. Mas ele especulou, né? Assim, na largada, essa venda a termo que ele fez, ele sentiu também que podia ter uma coisa, podia ter um problema ali, né, que ia acontecer e ele queria garantir Poderia. aquele valor, né? Ele garantiu, mas só que ele Se alguém simplesmente aceitou comprar, né, é porque estava pensando de uma forma um pouquinho, né? Não diferente. estava pensando igual ele. Se estivesse pensando igual, tipo, não vou comprar porque não vai dar certo isso aí. Então a especulação está na hora, né? Não tem o que fazer. É isso aí. Isso Pois aí. é. Hein, Rafael? E assim, eu acho que, acho não, tenho certeza que pelo que a gente falou até agora, que a gente concorda, né? Que para tomar essas decisões de forma assertiva ali, de utilização do hedge, é importante ter essa gestão de informações, gestão de custo, né? Enfim. Sim, E assim, a gente tem conversado bastante aqui nos episódios do Gestão Rural, que tem no Brasil, e a gente vê, né? Eu abri o Brasil inteiro aí, né? Faz 20 anos que eu estou na Escade Agro, e eu abri o país, abri praticamente todo o nosso mercado, o mercado agro que a gente tem de clientes hoje, eu abri. E a gente vê. Diferenças gritantes assim quando se fala em gestão de propriedade sim. entre as propriedades pelo Brasil. E aí tem fazenda que faz uma boa gestão, né, e tal, tem tudo alinhado, e tem gente que não faz uma boa gestão. Tu já falou sobre isso, sim, mais ou menos, mas eu queria que se tu pudesse elencar alguns riscos, assim, alguns riscos reais, assim, alguns riscos bem pontuais que o produtor corre quando ele quer trabalhar esse mecanismo, né, de comercialização que é o hedge, sem ter uma boa gestão de informações assim gerenciais da fazenda. Boa, fantástico. Isso, eu até ia citar esse exemplo, mas já que você perguntou, é, assim, um grande problema que o produtor rural tem, que não é problema, né? Mas a realidade dele, que o custo dele, a maioria do custo do produtor hoje é o quê? Dolarizado. Vocês concordam Dólar. comigo? Uhum, com E o que certeza. aconteceu? Quando você tem custo dolarizado e você não monitora, e você vai fazendo muita receita em reais, e você não monitora, lá na frente dá um problema, que a gente Vai fala que é dar o uma cruzamento de disparidade. Uhum. moeda. Então, o produtor rural que não faz esse cuidado, que não faz esse monitoramento, a gente pegou o produtor com essa realidade, que mesmo ele com um Totalmente. sistema de gestão, ele não olhou para os dados e foi vendendo em reais, vendendo em reais, vendendo em reais, vendendo em reais. E aí, a hora que a gente foi olhar o passivo dele de dólar para o próximo ano, o que ele tem de saldo para vender disponível de soja ainda, Não, ele não pode vender em reais. Porque se ele vender em reais, vai dar insuficiência de caixa, entendeu? Então, a gestão ela serve para isso. A gente precisa ter essa balança e fazer esse monitoramento. E qual que foi a decisão com esse cliente? Olha, o que você já vendeu em reais vai cobrir a despesa fixa em reais, beleza, segue fluxo, mas nós precisamos deixar um certo volume de soja em aberto, nós vamos fazer um seguro de baixo, porque se cair você vai estar protegido, mas se subir, se dólar subir, soja vai subir também, você tem ali uma correlação para fazer essa proteção com dólar, né? Então, isso é um grande risco. E muitos, mas acontece muito. Você pega o dólar subir assim, 80 centavos, mas dá uma insuficiência de caixa com o produtor, porque ele faz assim: ah, hoje eu estou comprando um adubo, vou comprar lá 100, eu vou comprar adubo US$ 100.000, esse pedido do adubo. Daí ele vai olhar, como que ele faz? Ele olha a curva do dólar. Ah, a curva de dólar para março 23 tá 5,30. E ele, então eu vou fazer uma venda, eu converto, né? Então eu pego 5,30 vezes US$ 100.000, dá uma despesa ali de 530 mil reais lá 530 na mil. frente. Ele vai lá, vende soja o suficiente só para cobrir esses 530. Aí o câmbio vai lá, 5,80. Chega lá no dia, cruzou moeda. Então, isso gera insuficiência de caixa
e isso ocorre porque não fez uma boa gestão ali entre receita e ali o passivo em dólar. Isso acontece sempre, tá? Cara, o Resumir professor qual foi. Ortiz, que já teve aqui, né, com a gente no podcast, ele fala muito isso, cara, sabe? Ele fala assim, cara, é básico, entendeu? Tipo, tu tens uma despesa em dólar, tu fez um pedido em dólar de US$ 100.000, tu tem que ter uma venda de US$ 100.000, né? Assim, é o mínimo que tu pode fazer. É o mínimo, é o 100 básico. mil É o dólares. 100 mil dólares, dólares. dólares. É, Se tu contrair uma despesa em Não é? dólar, tu tem que vender em dólar, cara, sabe? Tá, a moeda é reais. Sim, é reais. Sim. Mas se Mas vai estar tu em embutido. abril vai pagar em dólar, tu tem que ter, sabe? O pedido é em dólar, vai converter para reais sim, lá. Então, correto, assim, na mesma data, tu tem que ter uma, uma receita que está dolarizada também, né? correto, Então, correto. só que como é que tu sabe isso? Na Só se data. tu tiver um contas a pagar em dólar, né, velho? Na E não data, né? Na adianta tu ter, data. e não adianta tu ter um contas a pagar em dólar se tu não olhar para ele também, né, Rafael? É, Também. Olha correto. lá Não, pro contas a também. pagar, Rafael. É, Coisa incrível, Olha né? um pouquinho que já vai ver quando tá essa variação grande aí mesmo, de vez em quando acontece. Opa, para aí, tem coisa errada aqui. Eu tava devendo tanto ontem, tô devendo não sei quanto hoje. Sim, olha É, aí que tu tem coisa que tá em atualizou o dólar índice aí, lá, que é né? isso que acontece. Aí dá um, opa, o mas cara, aí imagina só, né? o cara realmente começa a pensar mais a respeito de, opa, peraí, tem coisa aqui que tá em dólar. Sabe, ele é ruim, né? Que às vezes o cara começa a não dormir bem, né? Mas ele começa realmente a entender quais são os negócios que ele fez, assim, né? E que ele tem que se preocupar com algumas coisas, né? Exatamente. E é perca, né? É uma perca que ele não vai recuperar mais, né? E a gente fala assim que o hedge, ele tem uma função social também. Porque quando você protege a margem e a receita de um produtor, olha Ah, verdade. esse exemplo que eu trouxe, né? Esse produtor deixou, né? Deixou de ter uma receita de R$ 1.200 por boi. Vamos pegar 1.000 boi, nós estamos falando de 1.200.000, né? Dinheiro que Um deixou ali. produtor, se eu pegar 10 a 10 milhões, se você pegar uma região, um município aqui no Mato Grosso com 15 mil habitantes, quanto que esses 10 milhões poderia ajudar naquela região? Ele Uhum. poderia fazer um barracão, não sei, comprar outra propriedade, investir. Até inviabiliza a propriedade às vezes, né, cara? Até inviabiliza a propriedade. E aí ele tem que demitir gente e tal, porque inviabiliza o negócio. Num erro desse, né, Uma de cruzamento de virada, moeda e uma tal, virada muito grande. Uhum. né? Legal. Pô, cara, muito legal, né? Assim, eu não tinha parado para pensar desse ponto de vista, né, da questão social, e faz muito sentido, cara. Porque, e não Total. é só na pecuária, né? Você pega a pecuária, a agricultura, esses caras deixam de ganhar rios de dinheiro com essas movimentações de mercado, né? E assim, a gente tá falando do produtor, tal, mas, pô, os trabalhadores rurais, toda a galera que movimenta mesmo a economia local, né? A hora que a gente vê, a gente percebe aí ao longo dos últimos anos, quando a agricultura ela passou a ter uma boa rentabilidade, né? O tanto que as cidades crescem, né? Lojas abrem, supermercados novos aparecem. Então, tudo isso ajuda a desenvolver, né, cara, as regiões, né? Então, assim, tem que parar para analisar certinho, porque os dados estão lá, né, cara? E aprender a usar, né? A usar. Acho que esse exemplo que você trouxe, que eu achei bem legal, quer dizer, pô, em 5 minutos o cara interpreta uma análise de solo, né? Ele poderia fazer a mesma coisa com o negócio, né, com a parte econômica do projeto dele, né? Porque e uma coisa que eu acho bem legal que vocês falam é a questão de manter o legado, né? Que eu acho que é um pouco disso que você fala, né? O legado é o resultado repetido, né? Você tem que repetir resultado. Se você não está tendo um resultado, e resultado positivo, com margem, é ali que você defende o legado. Agora, se você não conseguir, dificilmente você vai permanecer nesse mercado. E até a gente brinca assim, poxa,
na maré alta, todo mundo tá de boa, né? Mas na maré baixa a gente vê quem tá nadando pelado, né? A gente brinca, né? Porque assim, É, na maré alta, a gente pega o cenário aí, 4 anos já, só preço subindo, produtor no bem. E agora que a gente pode pegar, se acontecer, né, o fato de ter uma maré baixa, e aí? Qual que é o impacto? E o cara que não tem gestão e não fez proteção, esse aí vai sofrer. E ele tem um risco até de sair de mercado. Muito bom. e assim, n- E a fazer concentração, fazer proteção também, baseado sem saber do que. baseado na análise de solo também não adianta nada, né? Ou, por exemplo, soltou a bomba, vai soltar a bomba lá na Rússia, lá, Ucrânia, vamos fazer. Vou fazer proteção. Não adianta, tu tem que ter os teus números para fazer proteção, porque daí tu sabe Claro, no que, O né? que Tipo está assim, ó, protegido. quero fazer o seguro do carro. Qual carro? Não, não sei. Me faz o seguro aí de carro. é, Ou qual é o carro? Tem que saber Uhum. quanto que vale esse cara, né? é, Então, exatamente. é isso aí. Então, Que o bom. RED, igual eu falo, o RED ele não é a solução de todos os problemas, né? Não é o milagroso. Mais uma ferramenta. Exige do produtor esse esforço mínimo, né? De ter uma gestão. Porque, ó, veja bem, se você não tem gestão, cara, como que você controla a sua propriedade rural? Porque quando você tem gestão, isso mostra que você tá tendo controle, entendeu? Você está mensurando. Agora, se você não tem gestão, você não está mensurando e não tem o controle. A Isso deriva. é um risco muito grande. Sim. A Bom, Show de deriva. bola. Rafael, primeiro de tudo aí, cara, obrigado por você ter destinado esse tempo aí para conversar com a gente, né? A gente falava aí previamente antes da gente gravar, né? Que quanto mais a gente falar a palavra RED, né? Mais ela vai se tornar realidade. Sim. E a gente tem que trazer gente aí como você que está fazendo acontecer, né? No campo, está trabalhando na linha de frente. E essa experiência que vocês estão já tem e estão desenvolvendo cada vez mais, né, cara? Porque é um mercado pequeno ainda, como você comentou, mas que tende a Mercado crescer pequeno. substancialmente aí nos próximos anos também. Então, quero agradecer demais a sua participação aqui, explicar para a gente como funciona todo esse processo e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e, cara, parabéns meu. Ah, eu que agradeço. E assim, a gente sempre se coloca à disposição. A gente está aqui, de fato, a gente quer ajudar o agronegócio a cada vez mais crescer. E pode contar conosco aí nos projetos junto com o produtor rural, que seja. E vamos fazer rede, vamos proteger. Isso aí. Cara, eu também já queria agradecer e conheci o Rafael hoje, mas eu até comentei, né, no início ali que eu já tinha visto alguns vídeos de vocês no canal lá do YouTube da Red Agro. E Eu vi um é como o podcast, Japa falou, cara. teve um podcast aí. Não eu vi, ontem ainda eu vi um podcast novo aí, acho que é Como Agro é que é o Resenha nome? Podcast. Acho que é Agropapo, Resenha. Acho que é Agro Resenha Podcast. Tá lá no YouTube também. E tá no canal deles também, né? Tá no Oxe, canal de vocês Sim, também, nosso canal do Spotify. o episódio. É, mas assim, cara, muito obrigado por, né, destinar um tempo aí. E assim como a gente tá há 20 anos educando o mercado, no caso, né? Assim, a gente está educando o mercado, nós, a SCAD Agro, a gente não está só criando lead para a SCAD Agro, né? A gente não está despertando interesse das pessoas por gestão para a gente vender. A gente está educando o mercado porque a gente acredita que só através da gestão é que vai continuar existindo esse agro grande aí, senão vai concentrar nos grandes que fazem gestão e esse médio e pequeno produtor, que é o que faz girar as cidades aí, vocês são do Mato Grosso, conhece melhor do que eu, né? Tem cidades que se sair o médio e pequeno produtor, a cidade fecha as portas, Acaba. o último a sair apaga a luz. Então, assim, tem que ter esse médio e pequeno produtor na atividade. A gestão a gente
acredita que é um dos caminhos, e hoje, conversando contigo aqui, ficou ainda mais claro, né? O RED é uma ferramenta para isso também, só que o cara tendo gestão e fazendo essa proteção, caramba, velho, sabe? Então, que bom que vocês estão fazendo também, né? Um trabalho de educação aí para as pessoas entender o que é o RED e não ter medo dele, né? Porque ele é um seguro para o cara se manter no negócio, Verdade. manter o negócio rentável, deixar legado e tal, né? Cara, muito importante isso aí. Muito obrigado, Rafael, pela presença aqui, cara. E também, assim, da minha parte, se vocês precisarem de alguma coisa, eu sempre vou estar à disposição, cara. Precisando de um churrasco, uma picanha. Não te Vamos passa, esperar não essa te baixa passa. agora aí, vamos pegar, né, essa baixa. Né? Cara, muito obrigado, Rafael. Legal te conhecer também. Não tinha tido contato ainda. Escutei lá esse podcast que o Gabriel falou aí. Escutei perdido lá, mas muito bom. E, cara, é um trabalho legal de escutar aí no final falar sobre isso, que o Gabriel até colocou aí, né? Que esse trabalho aí que muitos falam que é criar o mercado, mas na minha visão é criar uma consciência, né? Ele tem horas que ele parece, né, bater, dar murro em ponta de faca e tal, mas vai que, sabe, o negócio funciona e a gente vê as pessoas realmente usando as ferramentas e vê os produtores conseguindo escapar, né, dessas furadas aí, tipo as que tu colocou, e conseguindo se manter ali, evitando essa concentração aí de dinheiro fora da região no final, né? Porque cada vez que o produtor perde, como tu falou, não é ali que o dinheiro vai ficar, o dinheiro está se deslocando para outro lugar, alguém ganhou, esse produtor perdeu, outro lugar ganhou, outra região. Então, muito legal saber que a gente está no mesmo, sabe, que a gente está na mesma trilha aí. Muito obrigado pela tudo que tu trouxe para nós aí, e com certeza a gente vai se encontrar mais vezes aí, não sei se nesse podcast. Com certeza, em outro lugar, com certeza. Inclusive, assim, eu queria deixar até uma reflexão, né? Como eu trabalhei com produtor rural, quando o produtor rural ele compra uma caminhonete, muitos não tiram a caminhonete da concessionária enquanto não fazer o seguro. Se o seguro atrasar 7, 10 dias para fazer, a caminhonete fica parada dentro da concessionária, ele não retira, né? E a gente vê muitas vezes aquilo que ele faz de atividade para comprar a caminhonete, ele não... Aí o cara vê uma pilha de milho no meio do campo. Isso aí. Show de bola. Bom, e para você aí, ó, que ouviu esse episódio aqui até agora, peço para você compartilhar, né, com alguém isso aqui que a gente conversou até agora, porque certeza que você está aqui até agora, você viu o valor, né? Então considere aí compartilhar com alguém, porque esse podcast aqui ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Queria deixar um recadinho também, que nós aí estamos fazendo um podcast, a gente brincou várias vezes aqui, mas a gente está fazendo podcast da Rede Agro também, né? Que vai sair um episódio por mês aí, então bem no estilo aí do Gestão Rural também, e é muito interessante dentro desse processo. E Rafael, queria saber de você, cara, que uma pergunta, não, na verdade é uma frase, né, que a gente fala aqui. É uma afirmação, né? Isso aí é ciência. É ciência pura. Lasca, japonês. Lasca. O cara não tem dúvida. Vai ganhar o Nobel da Paz. Isso é ciência. Ciência. Fique com Deus, tudo bom pra vocês. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá certo? Valeu.